pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje um encontro diferente do habitual. Teremos aqui um relato de parto. Na verdade, três histórias e uma única protagonista. Para isso, eu convidei a Carla Mendonça, que acabou de ver aqui no Instituto uma experiência muito especial com a chegada do seu terceiro filho, o Daniel. Um parto espontâneo, um parto fisiológico, natural e muito lindo. Mas Carlinha tem outras conexões com o Instituto. Viveu aqui a chegada de dois outros filhos em situações diferentes, em partos induzidos, laboriosos, longos. Quais os aprendizados e quais as conexões dessas três histórias? Qual o elo dessas três histórias que pode servir de aprendizado para todas as mães que assistirem aqui esse vídeo? Então, esse encontro será muito especial, espero que vocês curtam bastante. A Carlinha, para quem não conhece, é uma estudiosa do sono infantil, ficou conhecida nacionalmente como o bebê dorminhoco, então educa mães, educa profissionais e, por incrível que pareça, gente, ela dormiu na hora do parto. Então ela tem que contar isso para a gente, como conseguir dormir em trabalho de parto 2, 3 horinhas antes do bebê nascer. Então será um encontro muito especial, carinhoso, tenho um carinho muito especial por essa família. Então, seja bem-vindo, Carlinha, sejam bem-vindos todos vocês. Os partos e os nascimentos dos nossos filhos quase sempre são caracterizados por vivências diferentes. É muito raro a mulher ter um parto igualzinho o outro, sabe? De todas vocês que estão ouvindo aqui, muito possivelmente, todas terão uma experiência muito particular, né? Porque o parto tem conexões com a própria identidade de cada casal, de cada mulher, né? Então, não é novidade nenhuma para a gente que trabalha com isso todos os dias, principalmente num olhar mais respeitoso ao parto, né? Obviamente, uma cirurgia, né? A cirurgia ela tem uma lógica mais dentro de uma repetição, né? Mas como você não viveu partos cirúrgicos, você viveu partos normais, então aí é enorme essas nuances, né? E dentro da mesma história do mesmo casal, que é muito lindo, né? Como a história de vocês, né? Eu tinha uma ideia de que o parto, o trabalho de parto, ele sempre acelerava, digamos assim. Por exemplo, eu comecei a ter contração com dor às 11 horas da noite em casa, né? Então elas vinham ali mais ou menos a cada 10 minutos, e foi mantendo assim 10 minutos. Depois elas foram para tipo 8 minutos, 7 minutos, e a dor foi aumentando um pouco. Então doía num nível assim, de eu ter que parar de falar, mas de eu estar ali, ok, né? Era uma dor ok. Aí às 4 da manhã, mais ou menos, elas já estavam de 5 em 5 minutos, ou seja, elas foram o tempo entre elas foi diminuindo, né? 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 5 minutos. E eu achava que isso aconteceria dessa forma progressiva até o momento do Daniel nascer. Mas não foi assim. Porque aí, gente, eu liguei pro doutor Emerson, mandei o WhatsApp para ele e falei, doutor Emerson, eu acho que tô em trabalho de parto. Porque assim, tá de 5 em 5 minutos, tá doendo. Nesse momento, inclusive, eu estou dentro do chuveiro. Aí chegou uma hora por volta, né, de 3h30, 4 horas da manhã, que eu fui pro chuveiro. Então, aí eu falei com ele, eu tô achando que eu tô em trabalho de parto mesmo. Aí ele falou, vem pra cá, então, pro hospital. Né? Só que quando? Aí é que tá, gente. Aí é que tá a questão. Depois que eu liguei pro doutor Emerson, e aí toda uma equipe foi acionada, né? Porque eu acho maravilhoso, que eu acho uma das coisas que eu acho maravilhosas no seu trabalho, doutor Emerson, é que você trabalha em equipe, né? Você não trabalha sozinho. Então você trabalha. O parto do doutor Emerson sempre vai ter ele de médico, uma enfermeira obstetra e uma doula. Porque ele acredita, né, pelo que eu sei, que são fundamentais esses profissionais para um trabalho humanizado com a mulher, né? Então, a partir do momento que eu me comuniquei com ele, né, esses três profissionais já foram acionados para ir para o hospital. Fora a fotógrafa e a cineasta que foram para filmar meu parto. Beleza, né? 5 pessoas acionadas indo para o hospital 5 horas da manhã. Aí, gente, meu trabalho de parto parou. Assim, no meu achômetro, né? As minhas contrações pararam.
Lembra que começou com 10 minutos, foi para 8, foi para 7, foi para 5. E aí, eu achava que ia para 4, ia para 3, né? Até o Daniel nascer. Mas não! Depois que eu liguei pro doutor Emerson, as contrações foram para 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Aí, gente, eu quase morri do coração. Falei, meu Deus do céu. Eu chamei todo mundo e simplesmente era para incomodar todo mundo. Aí, mas assim, as contrações não pararam completamente. Elas vinham, né, assim, mais espaçadas. E eu fiquei aqui em casa ainda 1 hora, gente. Eu falei, não é possível. O que eu faço agora? Aí saí daqui 5 da manhã e falei, ah, vamos, Vitor, porque eu tô 2 noites já sem dormir, né? Essa noite, que eu tô contando pra vocês, e a noite anterior, que eu fiquei com contração também, de 2 da manhã, a partir de 2 da manhã até o dia inteiro, só que era uma contração sem dor nenhuma, né? Então eu falei, ah, vamos pro hospital, então, tá todo mundo lá já, né? Já incomodei todo mundo, aí fomos pro hospital, né? Cheguei lá às 6 horas da manhã, doutora, gente, eu cheguei lá com a cara tão boa. Vocês viram os posts, né? Eu chegando no carro, a Dola me filmando, eu batendo papo, a gente na recepção do hospital, aquela conversaiada. O doutor Emerson nem acreditava que eu estava no trabalho de parto, gente. Ele olhou para mim, aquela cara assim, meu Deus, Carlinhos, você não tá em trabalho de parto, não, você tá bem demais. Mas, quando chegamos no quarto que ele foi me examinar, 7 centímetros de dilatação. Então, assim, isso para mim foi muito chocante, porque eu achava que sempre acelerava as contrações. Mas não, no meu caso, depois elas foram espaçando e ficaram super tranquilas ao longo do dia todo, né? Até que no final, no início da tarde, depois de umas 2 horas da tarde ali, o Daniel nasceu 3h46, né? Então, a partir de umas 2 da tarde, e elas começaram, então, a ficar ali mais ritmadas. Exatamente o que você descreveu, Carlinha. O que se espera é um trabalho de parto progressivo. Normalmente, o trabalho de parto ele é progressivo, ele vai acelerando de maneira progressiva até chegar a 10 centímetros e o bebê nascer. Mas existem situações onde isso não acontece, por vários fatores, assim, que a medicina às vezes não consegue nem explicar. Assim. No seu caso em particular, você é uma mulher que já tinha uma experiência muito grande anterior de 2 partos, uma mulher muito segura, muito confiante, um casal muito conectado. Essa saída de casa para a maternidade ali, né, ela ativou talvez no seu cérebro algumas áreas mais racionais. E o parto em si, em particular, um parto normal, um parto natural, ele tem um comando muito cerebral, mas muito instintivo. Não é uma coisa muito racional, né? Então, você sair de casa, você entrar no carro, você pegar uma estrada, você estava um pouco distante do hospital, você liberou ali provavelmente algumas substâncias ou algum hormônio que bloqueou um pouquinho o parto, sabe? Você não estava ali já dentro do ninho para poder parir, para poder ter um filho. Então, são explicações que a gente não consegue ter uma certeza absoluta, mas muito provavelmente essa mudança de ambiente, para um ambiente acolhedor da sua casa, com seus filhos, para uma estrada, né, assim, a alguns quilômetros do hospital, assim, a natureza é tão perfeita, como se o seu cérebro percebesse, oh, pera um pouquinho, vamos dar uma parada aqui, porque ela precisa de se reconhecer de novo em outro ambiente, né? E para que o parto volte a acelerar, né? Então, eu não tenho uma explicação assim muito assertiva, mas eu acredito que o que aconteceu com você foi isso. E aí, Carlinha, o que é muito comum, né? Chegar no hospital, né? Tendo poucas contrações, né? Vamos acelerar as contrações, vamos romper a bolsa e vamos colocar um soro. Isso é um cuidado clássico, assim. Chegou no hospital com 7 centímetros, vamos acelerar o parto. Ela veio para o hospital para ganhar bebê. Então, se você chegou 7, 6 horas da manhã no hospital, se eu rompesse a sua bolsa ali na hora que você chegou e colocasse um pouquinho de soro, talvez você ganharia bebê 11 da manhã. Você foi ganhar bebê que horas? 3h46. Só que num parto muito mais suave, num parto muito mais fisiológico do que seria um parto com uma condução, com hormônio ou com alguma intervenção, né? Então, o fato de você ter, obviamente, uma equipe, o fato de você também ser uma mulher segura, isso tudo facilita para quem está cuidando, sabe? Assim, aquela decisão
de intervir, porque internar você já foi uma intervenção médica, né? Assim, talvez se você morasse em Belo Horizonte, era bem provável que nós teríamos sugerido você a ir para casa, mesmo com a companhia de uma enfermeira obstetra, não ia ficar sozinha, talvez, né? Não, volte para casa com a sua enfermeira e com a sua doula, vamos esperar o parto acelerar e aí você volta, né? Mas como tinha essa questão da distância, eu acho que a decisão de não interna, deixa ela se acomodar aqui, deixa ela se ambientar com esse novo espaço, né? E você, com a sua diversão, com a sua alegria, com a sua comunicação, né? Assim, você comunicando com as suas seguidoras e, obviamente, ali liberando muita ocitocina natural, né? Que é o hormônio do parto, né? Você estava alegre, você estava feliz e segura, né? Sem pressa para as coisas acontecerem. Por isso que o seu parto foi um parto, na parte final, muito fora dos padrões, né? Você dormiu depois do almoço e pariu às 15 horas e 30 minutos. Isso é uma coisa muito incomum no mundo de hoje, né? Assim, mas que tem um grande recado, porque não tem mágica. Você não é super mulher, você não tem nada, você é igual a todas que estão aqui, entendeu? Assim, por que na nossa cultura a mulher quase sempre tem uma percepção do trabalho de parto só da dor, só da dificuldade, né? E você juntou ali uma mulher com duas experiências anteriores de partos difíceis, que a gente pode contar depois, para um parto fisiológico num ambiente de total segurança e você muito segura. Quem acredita que o parto é só dor, está errado, entendeu? Assim, o parto tem alegria, tem prazer, tem sorriso, tem festa, tem celebração, né? Assim, só que a nossa cultura vê o parto dessa forma? Provavelmente não. O jeito que nós cuidamos da mulher abre um leque para ela viver como você viveu? Não. Quantas mulheres têm a possibilidade de viver da forma que você viveu? Assim, então é um grande recado, um recado de capacidade, né? Não tem nada de especial assim, né? As mulheres são como você, foram produzidas, foram construídas para isso durante milhares de anos, né? Eu falo sempre aqui nos encontros, nas lives, o parto acontece há milhares de anos, né? Depois de Cristo, 2.000 anos que a espécie humana se reproduz de forma natural, assim. A cesariana, que é um grande avanço, a anestesia, que é um grande avanço, tem a anestesia da década de 90, 80. Agora, aqui, eu já era nascido, eu já tinha 20 anos quando a anestesia se popularizou. Cesariana depois da Segunda Guerra Mundial, década de 40. Não tem nem 100 anos, entendeu? Cesariana boa, segura, como existe hoje. Então, assim, as mulheres têm uma grande capacidade, né? E você representou isso, na minha opinião, sabe assim? E é muito lindo quando a gente que trabalha com isso, que defende a mudança do olhar do nascimento no Brasil, aí se depara com é isso, sabe? Assim, é isso, mais partos assim para mais mulheres, né? No Brasil, no mundo, né? Porque o mundo inteiro vive uma reflexão sobre o olhar do nascimento. A gente, meu primeiro trabalho de parto do Edu, da hora da internação até a hora que ele nasceu, foram 24 horas. Tá? Um parto induzido, porque o Edu não estava crescendo no útero, tá? Ele estava com percentil 50 no último ultrassom, ele nasceu com percentil entre 3 e 10, então estava com crescimento restrito no útero. Então precisou da indução, né, doutor Emerson? Foi indicação médica, porque ele estava parando de mexer, inclusive ele estava parando de crescer e parando de mexer também no ultrassom, né? Então, assim, ele estava com 38 semanas e 3 dias, falamos, não, vamos induzir, né, doutor Emerson? Então, assim, 24 horas, tá? Total, da internação até ele nascer. Parto induzido. O doutor Emerson já explicou várias vezes. Parto induzido dói muito mais, é mais complicado, né? Pronto. Segunda gravidez, parto do Gugu. A mesma coisa. Chegou no fim da gravidez, ele parou de crescer, gente. Ele estava no percentil 75 no último ultrassom e no próximo ultrassom... Ah, não, aí a bolsa rompeu. Eu estava com 35 semanas e 5 dias, a bolsa rompeu. Aí o doutor Emerson me internou para deixar ele ali 3 dias amadurecendo o pulmãozinho, fazendo umas coisas no hospital que o doutor Emerson precisava fazer lá. Me deixou 3 dias internada. Aí no dia que fez 36 semanas, novamente um parto induzido. E aí como que ele nasceu? De novo com um percentil baixíssimo, entre 3 e 10.
Ou seja, ele de novo estava sendo mal nutrido. Então, assim, a gente até conversou, né? Que se a bolsa não tivesse rompido, no próximo ultrassom, o doutor Emerson provavelmente ia falar, Carlinha, vai precisar induzir, porque, de novo, um bebê com crescimento restrito, né? E esse trabalho de parto do Gugu, então, gente, o primeiro foi 24 horas, certo? O segundo, a gente internou aí umas 8 da noite e ele foi nascer tipo 6 da manhã. Então, foram aí foi bem menos, né? Foram aí 10 horas de trabalho de parto, induzido de novo, né? E aí, agora, esse terceiro parto, que eu nem sei mais quantas horas foram aí no total de trabalho de parto. Começou 11 da noite, né? As contrações com dor. Ele foi nascer 3h46 da tarde, mas zero intervenção. Zero, zero. Não teve nem assim, sei lá, um paracetamol, digamos. Nada. E o doutor Emerson sempre disse isso. Carlinha, os seus 3 partos completamente diferentes, mas o seu astral e o do Vitor sempre foi lá em cima. Sempre foi ótimo. Hora nenhuma você reclamou. Ah, tá demorando. Ah, agiliza. Não, eu não tava lá para ter pressa. Eu tava lá para esperar meu filho nascer, né? É vida. Então, assim, ele sempre focou nisso. E ele me contou que, doutor Emerson, tem pessoas que reclamam muito, né? Isso pode atrapalhar, né? Exato. O astral do casal, isso influencia, né? Porque eu já falei isso aqui no início, né? Assim, o cérebro tem uma participação muito importante o parto não acontece entre as pernas, né? Acontece mais entre as orelhas. Isso é uma frase de um escritor e obstetra do movimento da humanização, Rick Jones. Ele fala isso. Tem um livro, né, que ele chama Entre as Orelhas. E que ele fala isso, está muito aqui, assim, lá embaixo as coisas funcionam. Obviamente, se você está sendo cuidada dentro de um sistema ou de uma rede de cuidados que te favoreça isso, né? Se você está sendo cuidada num país onde seu bebê parou de crescer e o médico fala que tem que fazer cesariana, aí você não vai ter um parto. Né? Se a sua bolsa rompe com 35 semanas e você está sendo cuidado dentro de um sistema onde o médico fala a bolsa rompeu 35 semanas, o bebê é pequenininho, tem que fazer uma cesariana. Aí você faz as suas 2 cesarianas, provavelmente você não teria vivido esse parto, né? Esse presente que você recebeu. Eu falo muito assim que o primeiro parto, né, é muito importante porque ele determina muito do que vem depois. Por isso, em países mais desenvolvidos, a taxa de cesariana em mulher que nunca teve filho é um indicador de qualidade do hospital, do sistema. Assim. Está operando muita mulher que nunca teve filho, porque quando você opera uma mulher que nunca teve filho, você interfere. Você nunca teria esse parto, nunca não, mas a probabilidade de você ter um parto como esse, depois de 2 cesarianas, era muito, muito menor, né? Assim, muito menor. Você nunca teria vivido o parto, né? Para você ter se entregado como você se entregou. Sua história ela é mais linda porque ela tem mais outros 2 partos que foram sobre uma ótica humanizada e respeitosa e que foi parto induzido, né? O primeiro precisou até de anestesia, não precisou? O primeiro também é Precisou de anestesia. anestesia e tal. O segundo internou, ficou alguns dias para amadurecer o pulmão do bebê. Então, isso tudo, assim, todas essas intervenções, quando são bem-vindas e científicas, elas são maravilhosas. Então, eu gosto sempre de deixar um recado. Quais são os pilares de uma assistência humanizada? Nós já falamos sobre eles aqui. Eu acho que isso é os 3 grandes pilares da assistência humanizada. O primeiro grande pilar, assim, sem o qual ele não existe, é a mulher como protagonista desse evento. Né? Assim, as pessoas que vão cuidar da mulher, ter a confiança na capacidade da mulher, e ela como protagonista, a autonomia da mulher nas tomadas de decisões. Isso é um pilar central, sem o qual não existe. Né? O segundo pilar é o que você já citou aqui, o parto humanizado, uma assistência humanizada, é uma assistência científica, onde as decisões são baseadas no que a ciência mostra como sendo os melhores caminhos, e não o que o doutor Emerson acha ou o que o outro médico acha, né? E um terceiro pilar importante, você já citou, o cuidado multiprofissional. Assim. Durante milhares de anos, os partos aconteciam em casa, né? Não era isso? Nossos ancestrais eram em casa, até
E a única coisa que a mulher tinha naquele momento era o apoio de outras mulheres, né? Assim, o parto não é um evento solitário, né? Assim, nunca nem foi um evento solitário. A mulher vai ali no quarto dela e voltava com o bebê sozinha, assim, na nossa espécie, entendeu? Assim, sempre foi um momento de cuidado e apoio, né? Então, um cuidado, esse é um grande pilar, o cuidado multiprofissional, né? Então, assim, durante essa experiência da vida da mulher, o nascimento de um filho, que esse olhar seja um olhar múltiplo de cuidado, né? E que esse olhar se entrelace. A doula, a tecnologia que a doula traz, tecnologia leve, a tecnologia do afeto, do carinho, do olhar, né? A enfermeira obstetra, o pediatra, o anestesista para quem precisa, a técnica de enfermagem que vai te dar o remédio. Sabe, gente? É tudo isso, entendeu? Então vamos voltar lá pro quarto, né, gente? Bom, Então, assim, foi algo realmente maravilhoso, né? Então, como a treinamento falou, eu dormi antes do almoço, eu almocei, eu dormi depois do almoço. Gente, eu fui entrar na banheira, já era umas 3 horas da tarde. E o Daniel nasceu às 3h46. Então, até esse momento, eu estava ali almoçando, dormindo, né? Mas já estava mais. Ali, Dorema, você me falou, Carlinha, naquela soneca depois do almoço, eu já observei seus sinais. Você estava começando a reduzir seu isso. ritmo, falando menos. Você começou a ficar mais, sabe assim, mais quieta. Você já não queria mais. Tanto que nesse momento, meu telefone tocou, eu falei pro meu marido, desliga meu telefone. Eu já não queria mais ouvir celular, né? Eu tava ali mais reclusa, né? O doutor me falou que ele tava o tempo todo lá me observando, né, gente? Então, assim, e aí, umas 3h10, 3h10, entrei na banheira de água quente, né? E aí vocês viram aí os vídeos, né? Eu tava lá na banheira, ali tava, já tava com dor, com contrações. Eu não sei se estavam ritmadas, se não tava, né? Porque eu não tava observando isso. Mas assim, foi ali uma meia hora, digamos, na banheira. Mas eu tava bem, né? Mas assim, no final, as contrações começaram a ficar mais doídas, sabe, gente? Uhum. Mais doloridas. Porque vocês estão achando que eu não, né? Ah, a Carlinha tava lá plena, todo mundo tava lá plena. Nossa, eu não senti dor. Senti sim. Senti sim. Especialmente as últimas. Eu lembro que quando faltava assim, devia faltar uns 10 minutos, porque pelas fotos que estão no meu celular, que a Doula tirou, eu vi que o meu marido entrou na banheira e faltando 7 minutos pro Daniel nascer. Então, um pouquinho antes, então faltando aí uns 10 minutos, eu me lembro que a Doula me mostrou uma posição. Falou, Carlinha, olha, vê se essa posição fica mais confortável para você quando vier as contrações. Era uma posição meio agachada, assim, sabe? Aí, quando veio a próxima contração, eu testei aquela posição. E eu achei que aquela posição abriu meu períneo, sabe? Então, eu fiz aquela posição e achei ótimo. Então, todas as vezes que vinha a contração, eu ficava naquela posição. Né? E as contrações, eu observei que as contrações finais elas iam doendo mais, elas iam ficando mais intensas, né? A doutora Eva já me explicou que o que faz o neném sair não é a dilatação, né? Eu posso estar a dilatação 10, se não tiver contração, o neném não vai sair, né? Então, aquelas contrações finais ali, elas eram mais intensas, né? Porque o Daniel estava chegando, né? Até que nas últimas, gente, tipo assim, a doutora Eva vai saber melhor, nas 3 últimas, ali doeu. Ali foi de gritar, entendeu? Sabe aquele pessoal escandaloso que você fala, você vê no hospital, gritando? Você fala, gente, o que tá com essa mulher? Fui eu ali naquele momento. E aí, o nosso Daniel nasceu, em uma contração ele nasceu. Uma, pelo que eu me lembro, né? Uhum. Veio uma contração, ele começou a sair, eu comecei a gritar, e aí ele tava indo. Aí eu fui abrindo, né, o períneo. A enfermeira falou, vai devagar. Aí eu fui devagarzinho, né? Igual eu treinei, fui devagarzinho, mas em uma contração, na minha opinião, o Daniel saiu sozinho, inteirinho, e a minha laceração de períneo foi, o Toreno vai explicar melhor, foi de Pequenininho. 2 pontos de pele, pequenininha. Gente, eu tô ótima. Tipo assim, desde que eu cheguei em casa, eu fiquei um dia internada no hospital. Desde que eu vim pra casa, eu não tomei nem paracetamol, nem assim, nada. O doutor até me prescreveu, né? Mas assim, eu vim pra casa, esqueci de comprar, não tive dor e esqueci disso, entendeu? Nem tomei remédio mais. Então, assim,
2 pontinhos, exatamente os mesmos pontos dos outros partos. Todos os partos foram exatamente a mesma laceração. Então, em relação ao epísio, gente, durante milhares de anos, essa explicação que eu sempre dou para todas as minhas gestantes, durante milhares de anos não existia episiotomia. O que é episiotomia? Quando o bebê está nascendo, está aparecendo o cabelinho, o médico faz uma anestesia na vagina da mulher e corta a vagina para ampliar a passagem do bebê. Quando a episiotomia começou a ser feita, é quase que uma coisa meio lógica imaginar, o bebê é grande, os bebês são grandes, as vaginas são pequenas. Quando o parto veio para o hospital, a intenção era facilitar essa passagem para o bebê, diminuir o risco de traumas ou de traumas grandes para as mulheres, né? Então começou-se a implementar a episiotomia nos bebês pequenininhos, depois passou a implementar a episiotomia para os bebês grandes, e aí a minha geração aprendeu a fazer episiotomia em todos os bebês. Né? Assim, quando começou a realmente ser um procedimento de rotina no mundo inteiro, a medicina começou a se debruçar e estudar sobre isso. Qual realmente é o benefício do epísio? E aí foi se comprovando ano após ano que a episiotomia não deveria ser feita de forma rotineira. E agora, mais recentemente, existe uma reflexão se talvez a episiotomia não deva ser um procedimento que deva ser abolido do cuidado ao nascimento no mundo moderno, né? No meu primeiro parto, eu tinha medo de parto normal por ouvir as pessoas falando, né? Então, o que eu vejo são mulheres se baseando no medo para tomar uma decisão de parto, né? Ah, eu tenho tanto medo que eu vou para cesárea. Ah, eu tenho tanto medo, né? Então, assim, nós estamos deixando de viver o que Deus tem para nós, porque o parto, o que eu vivi naquele parto, em todos os partos, né? O que eu vivi em todos os partos foi Deus. Porque foi permissão de Deus gerar uma vida dentro de mim, né? Isso é um milagre. Quantas mulheres sonham em gerar uma vida, né? Então, nós somos extremamente abençoadas com esse milagre de poder gerar uma criança, né? E o mesmo Deus que permitiu gerar essa criança, te permite parir essa criança. Claro que às vezes vai precisar de ajuda, né? E os médicos estão aí para isso. Mas aí nós estamos deixando de viver o momento do parto com alegria. Que alegria, meu filho vai nascer, tá chegando, é uma contração a menos, a família tá em festa, como a gente estava em festa ali naquele hospital, né? Pra ter um parto baseado no medo. Ah, não, eu tenho tanto medo que eu vou direto pra cesárea. Aí eu pulo a parte do alívio natural de dor, eu pulo a parte da anestesia e eu vou direto pra cesárea. Não dá, gente. Né, Perfeito. doutora Emerson? Perfeito. Eu falo muito isso, Carlinha. Eu falo que ninguém deve escolher ter um parto normal porque tem medo da cesariana e ninguém deve escolher uma cesariana porque tem medo do parto normal. Essa não é uma escolha feita pelo medo, ela deve ser uma escolha feita pelo amor, entendeu? É isso, entendeu? Assim, claro que, infelizmente, nós vivemos aí 3 décadas, 4 décadas no Brasil de partos normais muito mal vividos. Então, não é à toa que elas têm medo, Carlinhos, entendeu? Assim, elas têm medo porque ela conversou com a empregada dela e a empregada dela contou que foi horrível. Ela conversou com a mãe dela e a mãe dela falou que foi péssimo, que não teve anestesia, porque não tinha. É da década de 80. Então, se foi da década de 80, não tinha anestesia. Então, vocês estão entendendo como é muito próximo da gente no Brasil um cuidado mal vivido por parte das mulheres. E continua sendo hoje, no Brasil, 70% dos brasileiros nascem nos hospitais públicos. Sabiam? 70% nascem nos hospitais públicos. Onde a mulher não tem direito hoje, em 2021, ela tem um iPhone, ela anda de Uber, mas ela não tem direito a tomar anestesia nesse país. Ela não tem direito no SUS. Não é direito da mulher. É uma coisa tão surreal imaginar isso, né? Você ter um parto natural porque você se preparou para aquilo, você tinha apoio, você usou todos os métodos naturais de livre da dor disponíveis. Agora imagina você ser obrigada a ter um parto natural, né? É isso que acontece no Brasil. E isso é um desrespeito, isso tinge a imagem do parto no Brasil de forma negativa e amedrontadora. Então, você está fazendo aqui hoje, não é conversando só com as suas seguidoras, você está fazendo aqui um trabalho social, sabe? De desmistificar isso, sabe?
É verdade, o parto pode ser uma experiência positiva, amorosa, feliz. É possível olhar para trás, mesmo num parto difícil, mesmo um parto monitorado e técnico e tal, e estar feliz com isso, né? Então, infelizmente, esse medo, a gente vive nessa cultura do medo. E só tem um jeito de sair da cultura do medo, é com informação. Foi muito bom encontrar com você aqui, assim, tão bem, tão feliz com esse astral seu, 4 dias pós-parto, né? Assim, também é uma inspiração isso aí, né? E é muito rico, né? Tudo que a gente pôde conversar aqui. O Brasil precisa de refletir sobre o cuidado ao nascimento no Brasil, né? Assim, não é só... Então, tem pessoas que passaram aqui e falaram, não, mas cesariano, eu prefiro cesariano. Não, a questão não é essa, se é cesariano, se é parto normal. A questão é muito mais complexa do que isso, entendeu? Assim, então, ajudar as mulheres a terem experiências positivas desse momento, porque isso tem uma conexão importante com o que vem depois, com a construção da mulher que vem depois, né? Você falou assim, eu tive o parto que eu tive porque você estava lá. Não, não, você teve o parto porque é você, entendeu? Porque os seus partos são você e a construção que você teve junto com seu marido, né? Dentro de uma cultura, sem né, uma família muito próxima de você, né? Então, você fez um caminho muito lindo todas as vezes, né? E o que a gente quer é isso, que as mulheres vivam experiências saudáveis, positivas, fortalecedoras de parto, né? Que as intervenções sejam usadas de forma cuidadosa, científica, que não exceda excessivamente o uso da tecnologia, mas que também não falte tecnologia para ninguém quando precisa, né? Que é uma questão brasileira, né? Assim, o excesso de um lado causando dano e a carência de recurso, de cuidado na outra ponta.